Olá, sejam todos bem-vindos ao Legal Educacional. Eu sou o professor Joseval Martins Viana e hoje nós iremos falar sobre a peça que caiu no 20º exame de ordem da OAB. Esta peça, área Direito Civil, foi um agravo de instrumento. O que eu vou fazer nesta aula de hoje? Eu vou fazer, então, uma comparação da peça do agravo de instrumento do Código de Processo Civil de 73 e o agravo de instrumento da peça atual, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Assim, o aluno, a aluna, poderá ter uma visão tanto de como era o agravo de instrumento e das suas principais modificações agora no atual Código de Processo Civil. Então, antes de começarmos a nossa aula, vamos ler o problema para contextualizá-lo. Então, me acompanhe aqui, 20º Exame de Ordem Unificado, Prova Prático-Profissional, área Direito Civil. Em 2015, Rafaela, menor impúbere, representada por sua mãe Melina, ajuizou a ação de alimentos em comarca onde não foi implantado o processo civil eletrônico em face de Emerson, suposto pai. Apesar de o nome de Emerson não constar da certidão de nascimento de Rafaela, ele realizou, em 2014, voluntária e extrajudicialmente, a pedido de sua ex-esposa Melina, exame de DNA, no qual foi apontada a existência de paternidade de Emerson em relação a Rafaela. Na petição inicial, a autora informou ao juiz que sua genitora encontrava-se desempregada e que o réu, por seu turno, não exercia emprego formal, mas vivia de bicos e serviços prestados autônoma e informalmente, razão pela qual pediu a fixação de pensão alimentícia no valor de 30% de um salário mínimo. A ação de alimentos foi instruída com os seguintes documentos: cópias do laudo do exame de DNA, da certidão de nascimento de Rafaela, da identidade do CPF e do comprovante de residência de Melina, além de procuração e declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade. Recebida a inicial, o juiz da primeira vara de família da comarca da capital do estado Y indeferiu o pedido de tutela antecipada inaudita altera parte, rejeitando o pedido de fixação de alimentos provisórios com base em dois fundamentos: inexistência de verossimilhança da paternidade, uma vez que o nome de Emerson não constava da certidão de nascimento e que o exame de DNA juntado era uma prova extrajudicial colhida sem o devido processo legal, sendo, portanto, inservível e inexistência de possibilidade por parte do réu, que não tinha como pagar pensão alimentícia pelo fato de não exercer emprego formal, como confessado pela própria autora. A referida decisão, que negou o pedido de tutela antecipada para a fixação de alimentos provisionais, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônica em 1/12 de 2015, segunda-feira. Considere-se que não há feriados no período. Eu fiz uma adaptação à data, se vocês perceberem, eu coloquei Diário da Justiça Eletrônico em 1/12 de 2015, mantenho a data que caiu no exame de ordem e fiz a substituição para 1/12 de 2016 para falar do novo Código de Processo Civil, tá certo? E aí vem a finalização do problema. Na qualidade de advogado ou advogada de Rafaela, elabore a peça processual cabível
para a defesa imediata dos interesses de sua cliente, indicando seus requisitos e fundamentos no termo da legislação vigente. Então, o agravo de instrumentos, vou falar aqui novo Código de Processo Civil, agravo de instrumento, começa nos artigos 1015 a 1020 do Código de Processo Civil. Pessoal, eu não vou fazer a citação do Código de Processo Civil de 73, só vou fazer a citação da tutela de urgência, o artigo, por uma questão de fundamentação, e vou dizer qual é o artigo correspondente hoje, só para a gente ter uma ideia geral de como era, como ficou, sem complicar muito a nossa matéria. Eu vou fixar exatamente no problema, tá certo? No problema que nós tivemos, e para que nós tenhamos, então, essa visão geral de como é o agravo de instrumento. Primeira coisa que eu preciso observar é o seguinte: o agravo de instrumento continua sendo um recurso que a parte propõe contra decisões interlocutórias que não põem fim ao processo, tá certo? A única diferença que nós temos agora com o novo Código de Processo Civil no agravo de instrumento é que ele está tipificado no artigo 1015 do CPC, com uma ressalva. O agravo de instrumento continua sendo proposto contra decisões interlocutórias, interposto contra decisões interlocutórias que estejam previstos no artigo 1015 do CPC, tá certo? Se você ler o artigo 1015 do CPC e não encontrar a decisão interlocutória ali tipificada, você não vai interpor agravo de instrumento. Você vai dizer, professor, então qual é o recurso? Eu vou dizer, não tem recurso, mas quando você for, vamos imaginar que o juiz julga improcedente ou procedente a ação. Se não tiver o recurso, você vai suscitar esta matéria agora em preliminar de recurso de apelação. Não vou me aprofundar muito nisso para a gente não fugir do foco da nossa aula. Então, agravo de instrumento continua tanto quanto era, como era no Código 73, como é agora, interposto, o agravo de instrumento é interposto contra a decisão interlocutória, ou seja, o que é a decisão interlocutória? É uma decisão que não põe fim ao processo, Qualquer alteração, eu tenho que ler o artigo 1015, se não estiver lá na tipificação do artigo 1015, nos seus incisos, eu não posso interpor agravo de instrumento. Se tiver, eu vou interpor agravo de instrumento. No nosso problema, neste problema que nós vamos analisar, cabe o agravo de instrumento. Por que cabe o agravo de instrumento? Vamos colocar aqui, sempre quando a gente faz aqui o nosso fluxograma, não é verdade? Vamos pôr aqui o agravo de instrumento. Pois bem, quando nós formos trabalhar com o agravo de instrumento, nós já vimos, então, que ele está tipificado, sim, no artigo 1015, inciso 1º do CPC. Artigo 1015, inciso 1º do CPC. Antes de eu continuar, vamos rever o conceito de agravo de instrumento. Me acompanhe aqui. Agravo de instrumento é um recurso interposto pela parte contrária contra todo pronunciamento com conteúdo decisório, podendo, no curso do procedimento, que não encerra a fase cognitiva nem o processo de execução e se encontre indicada no artigo 1015 do Código de Processo Civil ou que tenha previsão legal, tá certo? Então, se você olhar para o artigo 1015, inciso 1º, estará lá que o agravo de instrumento comporta ele é cabível contra as decisões interlocutórias. Se você fizer uma comparação, nós vamos lembrar que o artigo que falava da tutela antecipada era o artigo 273 do CPC de 1973.
nós vamos requerer tutela antecipada. Só que como nós estamos falando agora no Código de Processo Civil, se esse exame caísse hoje, o agravo de instrumento, nós iríamos fazer o quê? Vamos lá para o artigo 300 do CPC, que é o código agora de 2015. Pessoal, não vão confundir. Eu não falo mais tutela antecipada. A expressão nova agora é tutela provisória de urgência. Tutela provisória de urgência no artigo 300 do CPC, tá certo? Nós vamos trabalhar, então, com a tutela provisória. Quais são, com base no artigo 1015, quais são os exemplos que nós poderíamos dar de decisões interlocutórias que comportam hoje o agravo de instrumento? Me acompanhe aqui, olha lá. Exemplos retirados do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Tutelas provisórias, inciso 1º, que é essa que nós estamos tratando aqui. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Exclusão do litisconsorte. Então, veja o seguinte, quando nós interpomos o agravo de instrumento, aí continua, eu tenho, então, sempre uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória. Com base no nosso problema, o que aconteceu? O juiz nega, ele nega a concessão da pensão alimentícia requerida inicialmente na petição inicial. Então, eu faço o meu agravo de instrumento, e aí eu tenho que observar uma questão extremamente importante. O que é? Eu tenho, hoje, como nós estamos nesse andamento do Código de Processo Civil, eu tenho, então, aquelas decisões, aqueles processos que são processos físicos. Então, eu tenho os processos físicos e eu tenho os processos digitais. Eu tenho os processos físicos e tenho os processos digitais. A mudança do agravo de instrumento entre os processos físicos e digitais não foram grandes, não foram tão expressivas. No entanto, eu ainda tenho o processo físico. Se eu tiver processo físico, eu vou aplicar o procedimento do agravo de instrumento antigo. Se eu tiver os processos digitais, o procedimento novo. Então, não se preocupe que eu vou fazer aqui, como eu falei, a diferença de um em relação à diferença do outro. Pois bem, vamos continuando aqui, me acompanhe aqui. Atenção! Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, você vai ler o artigo 1015, você vai ler os incisos do artigo 1015 e você vai ler também o parágrafo único do artigo 1015. O novo Código de Processo Civil esclarece, então, quais são as decisões interlocutórias que cabem agravo de instrumento, tá certo? Pois bem, vamos lá, vamos seguindo aqui com a nossa aula. A estrutura da petição inicial do recurso de agravo de instrumento está lá no artigo 1016 do CPC. Os nomes das partes. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês extremamente importante. Quando nós falávamos na qualificação das partes do agravo de instrumento, o artigo na qualificação das partes, eu vou colocar aqui, depois eu apago, qualificação das partes. Qualificação das partes. Era o artigo 282 do CPC. Vocês vão lembrar que quando a gente fazia a qualificação das partes, o artigo que tratava da qualificação das partes era o artigo 282 do CPC. Isso aqui eu estou falando do Código de 1973. Com a mudança do Código de Processo Civil, na qualificação das partes agora,
eu vou para o artigo 319 do CPC. Professor, houve muita mudança? Não, não houve muita mudança. Por que eu estou falando na qualificação das partes da petição inicial? Porque você vai aplicar hoje, tá certo? Mesmo no exame de ordem, a partir de hoje, todas as vezes que você for fazer uma peça, petição inicial, se você for fazer o recurso de apelação, se você for fazer um recurso especial na qualificação das partes, você vai, todas as vezes que você for fazer por exemplo, mandado de segurança, você vai aplicar o artigo 319 hoje. O que você vai incluir aí na petição inicial, mesmo que o problema não indique? Porque o 319 vai indicar. O que é? Você vai colocar agora CPF do cliente, o CPF do autor, vai colocar o e-mail dele. Você diz, professor, e na peça? Na peça você coloca e-mail eletrônico. Claro, se está no exame de ordem, você não pode inventar nada. Aliás, eu sempre dou essa orientação para os meus alunos. Não inventem absolutamente nada no exame de ordem. O que ele der para você, você faz. A informação que você tiver no problema, você coloca. A informação que você não tiver, você não coloca. Tá certo? Você não pode colocar identificação. Identificação você perde nota. Tá certo? Você vai perder, porque o problema você tem que se restringir àquilo que ele der. Então, você vai colocar aqui, olha lá, no artigo 319, você vai indicar agora o CPF. Professor, e se ele não der? Você coloca lá, CPF, número e o pontinho lá. Tá certo? E vai colocar o e-mail. E se ele não der, você vai colocar lá, e-mail eletrônico. Na verdade, quando a gente faz a qualificação mesmo do agravo de instrumento, nós colocamos lá nome, né? Por exemplo, aqui ele deu um nome, botar Rafaela. Depois a gente vai ver a peça, eu vou mostrar o modelo da peça para vocês. A gente coloca lá nome, qualificação completa, endereço completo. Se tiver, no caso da Rafaela, não, porque ela é menor em público, mas no caso da mãe vai ser representada, menor em público é representada, então isso você tem que tomar muito atenção, porque se ela não for menor em público, ela vai ser assistida e não representada. Neste caso, ela é representada, porque ela é menor em público. Então, a mãe representa a filha na ação judicial, por isso que ela vai entrar aqui também, né, no agravo de instrumento, porque, na verdade, quem é a filha é a Rafaela. Quem é a filha, não. Quem é a parte é a Rafaela. Tá certo? Pois bem, veja o seguinte. Então, eu vou pegar aqui o artigo 319 do CPC, vou colocar quais são as informações novas, se eu for falar numa petição inicial. Coloco lá se a pessoa está em regime em regime de união estável, vou colocar lá se ela estiver o número do CPF e vou colocar o e-mail agora, se for empresa, o CNPJ, tá certo? Pois bem, então fiz a qualificação das partes, me acompanha aqui para o próximo item, olha lá. A exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Antes de eu continuar, eu sempre oriento o seguinte, exame de ordem, ou mesmo na vida prática, eu digo para os meus alunos o seguinte, quando você for fazer a peça do agravo do instrumento, do recurso especial, do recurso extraordinário, procure verificar no código se ele traz a estrutura da peça. O agravo de instrumento, no artigo 1016 do CPC, traz a estrutura da peça. Obedeça a essa estrutura. É extremamente importante você fazer a sua peça de acordo com a estrutura que traz o Código de Processo Civil. Tá? Você vai perceber que é muito mais fácil, na hora de você desenvolver a peça no exame de ordem, a estrutura está lá, direito civil é muito fácil. Né? Na verdade, eu falo para os meus alunos que existem poucas peças, na verdade, eu sou muito exagerado, eu falo, olha, peça em direito civil é só uma. Se você for fazer, por exemplo, petição inicial, meus alunos falam, professor, mas que exagero, uma peça só. É porque se você pensar, que se você souber a estrutura do artigo 319, o que muda? Pedido? Muda o pedido, não muda a estrutura. A estrutura da peça você tem lá. Tá? Mas e o processo de conhecimento, o processo de execução? Então, vou mudar. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, nós podemos ter basicamente três peças. Então, uma para o processo de conhecimento, outra para o procedimento especial e outra para o processo de execução. O que vai mudar é o pedido, mas a estrutura da peça, basicamente, é o mesmo, tá certo? O agravo de instrumento, você vai lá no artigo 1016, você vai observar que está lá a estrutura da peça. Então, o que você vai fazer? Lá tem a qualificação
apresentou a qualificação, colocou os motivos de fato, que tem lá os motivos de fato, motivo de direito, e você vai requerer o quê? Pedido da reforma ou invalidação da decisão. Pessoal, cuidado que reforma tem um objetivo e invalidação tem outro. Quando você requer reforma da decisão, essa reforma está sendo requerida em razão de um ato processual nulo, absolutamente nulo, ou relativamente nulo. Por isso que você está requerendo essa reforma, essa invalidação. Quando você requer a reforma da decisão interlocutória, estamos falando da decisão interlocutória, estamos falando do agravo do instrumento, quando você requer a reforma da decisão, você não está entendendo, você não está requerendo a reforma em razão de nulidade de ato. Você está entendendo que aquela decisão não se enquadra na justiça jurídica, vamos dizer assim. Não se enquadra numa determinada fundamentação legal. Por isso que eu estou querendo a reforma. Eu não estou dizendo que tem a nulidade. Diz assim, vamos imaginar o seguinte, olha, vamos imaginar que você requereu benefício da justiça gratuita. O juiz indeferiu, é agravo de instrumento. Você vai requerer a reforma dessa decisão. A reforma dessa decisão. Tá, é uma questão que você não vai dizer o quê? Que houve invalidação. Por quê? Porque não é ato processual. É uma decisão interlocutória que trata de quê? De uma reforma. O juiz negou a concessão da justiça gratuita. A invalidação do ato é um ato que você entendeu que é nulo. Um ato extremamente nulo. Tá, então, vamos imaginar o seguinte, que você, no curso da perícia, você requer lá uma determinada perícia. Lá no curso do processo de conhecimento, fase de instrução, você requer aí uma determinada perícia. Vamos supor que o perito, ao entregar o processo, ou entregar o laudo, esse laudo não preenche os requisitos legais. Aí você vai requerer, aí o juiz entende que realmente preencheu os requisitos legais. Você vai querer o quê? Uma nulidade desse processo. Você não vai querer reforma, você vai querer uma nulidade dessa decisão e pedir o retorno dele. Você vai dizer, professor, mas a reforma também não volta? Volta. O que eu quero deixar claro aqui é que a hora que você falar em invalidação de decisão interlocutória, você quer invalidar a decisão porque você entende que ela é uma decisão que ela não preenche os requisitos legais. Aquele ato não preencheu os requisitos legais. Quando você fala em reforma da decisão, aquela decisão é legal. Ela preenche os requisitos dos atos legais, ela é legal. Só que você entende que ela não é justa, ela não preencheu a lei, ela negou a aplicabilidade da lei. Então, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo a reforma dessa decisão. Então, fica o primeiro exemplo, todas as vezes que o juiz negar concessão da justiça gratuita, é reforma. Nesse exemplo que nós temos aqui no problema, não é invalidação, é reforma da decisão. Eu estou pleiteando a reforma, eu entendo que a minha cliente tem o quê? Tem direito à concessão da pensão alimentícia, in limine, ali na distribuição da petição inicial. Então, não estou dizendo em invalidação, eu estou dizendo em reforma. Pois bem, vamos voltar aqui, vamos para o próximo ponto aqui, me acompanhe aqui. Então, lá, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Vou formular o pedido. Nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. Ok. E aí vamos falar do processamento e procedimento do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça. Pois bem, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar aqui, eu vou apagar aqui para a gente não misturar, eu vou fazer primeiro, tá? Para a gente comparar depois um e outro. Eu vou fazer primeiro o quê? Eu vou fazer primeiro o agravo de instrumento com base no Código de 73. Aqui, agravo de instrumento, ok? Com base no Código de 1973. Ok. Então, nós vamos ver que não houve muitas mudanças, não. Eu tenho aqui a decisão interlocutória, então eu já sei que de decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, ok?
decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Este agravo de instrumento será dirigido para onde? Esqueci de colocar aqui, para o Tribunal de Justiça, né? TJ. Tribunal de Justiça do Estado. Né? Então, eu tenho aqui o agravo de instrumento. Quando eu interponho agora o agravo de instrumento, né, lá, com base no Código de 73, ele vai, olha lá, não posso esquecer que como o processo aqui é físico, o processo aqui é físico, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as peças obrigatórias. Peças obrigatórias. Quais são as peças obrigatórias? Petição inicial, contestação, cópia da decisão que eu vou agravar, procuração do autor, procuração do advogado do autor, procuração do advogado do réu. Você vai perguntar assim, espera um pouquinho, professor. Eu tenho a procuração do advogado do autor. Mas e se o advogado do réu não foi, e se o réu não foi citado ainda? Como é que eu faço? Você vai requerer, na sua petição de agravo de instrumento, no final eu vou mostrar para vocês depois a peça, você vai requerer o quê? Você vai requerer ao Tribunal de Justiça o seguinte, você vai colocar na peça o seguinte, você não vai requerer nada, isso que estou falando que você vai requerer. Você vai colocar a petição no agravo de instrumento no final da peça, você vai colocar assim, procuração ad judícia do réu. Deixa de juntar a procuração ad judícia do advogado do réu, uma vez que ele não foi citado ainda no processo. Pronto, você vai botar essa informação. Então, depois eu vou mostrar para vocês que a petição inicial do agravo de instrumento não mudou muito em relação tanto físico quanto digital. Então, desci aqui, peças obrigatórias. Não posso esquecer que eu tenho custas e porte de remessa e retorno. De remessa e retorno. Ok? E o que eu vou ter que fazer? Quando eu distribuir esta petição lá no Tribunal de Justiça, o relator, ao receber este agravo de instrumento, o que eu vou fazer? Obrigatoriamente aqui, ao receber, eu tenho que comunicar o juiz, eu tenho 30 dias para comunicar o juiz. Desculpa, 30 dias nada, aumentei o dia, aumentei muito aqui. Né? O antigo Código de Processo Civil, eu tenho 3 dias. 3 dias, então corrijam aí, eu tenho 3 dias para comunicar o juiz ACO. 3 dias para comunicar o juiz ACO de que houve a interposição desse agravo do instrumento. Por que eu tenho que comunicar? Eu tenho que comunicar por uma questão de se a hora que o agravado for citado, for intimado, a hora que o agravado for intimado, ele deverá apresentar aqui as contrarrazões, e se ele arguir que não houve a comunicação desses 3 dias, o agravo de instrumento não era recebido no Tribunal de Justiça. Tá? Ele não era recebido. Então, tem um agravo de instrumento, o relator, comunico o juiz aqui de primeira instância aqui, que, inclusive, ele tem a possibilidade de quê? Ele tem a possibilidade de reconsiderar a decisão. Então, ele pode reconsiderar a decisão aqui. Pois bem, e se ele reconsiderar a decisão aqui, o agravo perde, o agravo do instrumento perde o objeto. Aí, o que o juiz faz aqui? O desembargador. O desembargador, então, vai intimar, né? Tem aqui a intimação, ok? Da parte contrária para apresentar aí
para apresentar as contrarrazões. Contrarrazões. Tá? E depois de ter apresentado as contrarrazões, vai para o julgamento. O julgamento. Ok? Isso aqui nós estamos falando do agravo de instrumento de 1973. Então, no problema que caiu, era para você ter feito isso, ter explicado o agravo de instrumento, distribuiu o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça. O relator, ao receber o agravo de instrumento, ele manda intimar o agravado, vou colocar aqui, o agravado, para apresentar as contrarrazões do agravo, e nesses 3 dias aqui você tinha que comunicar ao juiz de primeira instância avisando que tirava cópia desse agravo de instrumento, protocolava no juízo de primeira instância só a cópia do agravo de instrumento e juntava aqui dizendo para o juiz de primeira instância que você tinha interposto esse agravo de instrumento. E automaticamente pegava o comprovante dessa cópia e protocolava aqui no Tribunal de Justiça dizendo que você tinha cumprido essa determinação de 3 dias para comunicar o juiz à COR. Se você ler a partir do artigo 1015 do CPC, você vai encontrar essa explicação que eu estou dando no Código também. Você vai dizer, mas por que eu vou encontrar essa explicação no Código, professor? Porque você tem que entender que ainda nós temos processos físicos. O legislador pensou no seguinte, eu não vou transformar processo físico em processo digital. Então, o que eu faço? Eu mantenho 2 estruturas. Então, ainda na vida prática, enquanto você não consolidar efetivamente, enquanto todos os processos físicos não acabarem, se você tiver processos físicos em andamento, o modelo é esse aqui, não mudou. Não mudou. Ele só vai mudar para processo digital. Você vai dizer, então quer dizer que eu, como advogado, eu continuaria com os 2 modelos, os 2 procedimentos? Digo, sim, eu faço isso, né? No exercício da advocacia, eu continuo com os 2 modelos. Então, você vai fazer isso depois que houver aqui o relatório, aliás, distribuiu para o relator, vem a intimação contra as razões do agravado e vai para o julgamento, tá certo? Aí você tem o quê? Você vai ter o acórdão, tudo bem? Você vai ter o acordo. Então, aqui você tem o esquema do agravo de instrumento de 1973, que era o que foi pedido no exame de ordem. Pois bem, então agora vamos mudar para o agravo de instrumento, só que nós vamos agora para o processo físico, no processo físico, desculpa, o processo digital, para você verificar agora as mudanças. Processo digital. Ok, processo digital. Mesma coisa, tem um agravo de instrumento aqui, ok. Tem aqui o agravo de instrumento. Pois é, agora tem uma modificação. Você vai dizer, professor, e as peças obrigatórias? Não há peças obrigatórias, essa foi a primeira mudança. Processo digital, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, 2015. Vou colocar aqui um novo. Eu não vou colocar 2015, porque ele entrou em vigência em 2016. Vamos só colocar aqui novo Código de Processo Civil. Ok. Agravo de instrumento, não é necessário peças obrigatórias. Ok, mas se você ler o artigo 1016, acho que parágrafo 5º, CPC, se eu não estiver equivocado, você vai observar que ali existe o seguinte, lá está escrito o seguinte, juntar as demais peças, ou juntar peças processuais que sejam úteis para a compreensão da matéria julgada na primeira instância, pela decisão interlocutória. Então, vamos supor, vou pegar o problema da Rafaela. Mesmo interpondo o agravo de instrumento, não sendo necessário, não é necessária, vou corrigir aqui, porque eu também agora cometi um erro de gramática aqui imperdoável. Vamos
voltar aqui, vamos corrigir. Não são necessárias as peças obrigatórias. Agora sim, né, professor? Isso. As peças obrigatórias. Está direitinho, né? Senão depois vocês começam a colocar lá no YouTube, né? O professor não sabe nem gramática, vai ensinar processo civil. Então vamos escrever direitinho aqui. Não são necessárias as peças obrigatórias. Mas como eu falei para vocês, é importante você colocar as peças que são úteis. Você vai dizer o seguinte, professor, e se essa peça caísse agora? Você coloca na peça, mesma coisa. Só que no final, eu vou mostrar para vocês, da petição do agravo de instrumento, em vez de você colocar peças obrigatórias, você coloca lá peças úteis para a compreensão da demanda. Aí você vai dizer assim, e se faltar alguma daquelas peças? Não tem problema nenhum, porque agora elas não são obrigatórias, mas é bom você colocar a petição inicial, contestação, você vai indicando. Tá? Cuidado, porque as custas continuam, ok? As custas continuam. Porte de remessa e retorno, não, porque você só vai ter o recolhimento das custas, porte de remessa e retorno, quando o processo for físico, já que o processo é digital, você não precisa mais recolher, tá certo? Porte de remessa e retorno. Mas mesmo assim, falando dessa forma, eu sempre recomendo você olhar quando você estiver advogando, porque no código está que não precisa recolher as custas referentes, né, ao porte de remessa e retorno, só as custas do agravo. O agravo você tem as custas do agravo. É um recurso, o recurso tem custo. Então, você vai olhar na tabela de recolhimento do Tribunal de Justiça do seu estado. Cada estado tem um valor. Você vai olhar no seu estado qual que é o valor e vai ver as custas. E, mesmo assim, você vai verificar, independente do que está no código, pode ser que ele requeira, mesmo no processo digital, que você recolha o porte de remessa e retorno. É bom você ficar atento para isso, tá certo? Então, mas o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, dispõe de forma clara que são custas, que você só recolhe o porte de remessa e retorno se o processo for digital. Pois bem, e aí vai ter uma questão importante. Aqui você, no outro exemplo, o que você vai requerer para a fixação de alimentos, o que era? Era a tutela antecipada no artigo 273 do CPC. Aqui não, aqui você vai fundamentar no artigo 300 do CPC. O que você vai requerer? Você vai requerer no agravo do instrumento. E aí tem uma coisa importante, tá? Eu vou já explicar para vocês, mas eu vou colocar aqui, ó, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Ok? Então, você vai fazer dois pedidos, na verdade. Esse pedido de efeito suspensivo você faz para o desembargador relator do agravo de instrumento. Qual que é o objetivo dele? É você pedir o efeito suspensivo da decisão que negou a fixação da pensão alimentícia para a Rafaela. Você vai dizer, requer a Vossa Excelência que, isso para o relator, que seja concedido efeito suspensivo, e é claro, ao requerer o efeito suspensivo, você vai requerer que seja fixado a quantia referente à pensão alimentícia da Rafaela. Então, você requereu o efeito suspensivo da decisão do juiz de primeira instância, para que ele não tenha efeitos jurídicos, né, no andamento do processo, e que seja reformado no sentido de que o relator, na verdade, que o tribunal, então, reconheça a ilegalidade dessa decisão, reforme essa decisão e seja concedida pensão para a Rafaela. Pois bem, então você vai fazer aqui o seu agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, ok?
não precisa juntar as peças obrigatórias, porque nós não temos peças obrigatórias, mas pode juntar as peças que são úteis. Então, eu falo o seguinte, junte as peças úteis como se fossem aquelas peças obrigatórias, petição inicial, contestação, a decisão interlocutória é muito importante, procuração do advogado, do autor, procuração do advogado do réu. Se tiver, se não tiver, você vai fazer aquela observação que eu disse, deixa de juntar. Professor, mas se eu esquecer uma dessas peças, o meu agravo não vai ser aceito? Não, não. Hoje você não tem peças obrigatórias, eu sempre faço esse reforço. Vai juntar o comprovante das custas, se o seu estado exigir, mesmo que seja digital, pode remessa e retorno, você junta também. Pois bem, aí o que você vai fazer? Distribui também no Tribunal de Justiça. Tá? Esse agravo de instrumento vai para o Tribunal de Justiça. Tudo bem? Chegando ao Tribunal de Justiça, esse agravo vai para o relator, ok? O relator aqui, ao receber o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, a primeira coisa que ele vai analisar aqui, né, é o pedido de efeito suspensivo. Ok? Aliás, todas as vezes que você formular o pedido de efeito suspensivo de agravo de instrumento, você terá dois pedidos. O primeiro vai ser o pedido de efeito suspensivo, que é o primeiro pedido que o relator vai fazer. Ele vai analisar se ele concede ou não concede. Depois ele vai analisar, depois ele vai mandar para a Câmara julgar o quê? Julgar o pedido principal. Qual que é o pedido principal do seu agravo? Vou pôr aqui. Pedido principal. Qual é o pedido principal do agravo? O pedido principal é a reforma da decisão do juiz. Nesse nosso caso aqui do exame de ordem, é que ele reforma a decisão negativa do juiz que negou a concessão da pensão alimentícia e que o tribunal conceda a pensão alimentícia a Rafaela. Tá certo? O relator, verificando aqui, eu vou até colocar, depois você dá uma lidinha aí, não é o caso de aplicação, do artigo 932, 3 e 4 do CPC. Depois você vai... Em outras palavras, quer dizer que o desembargador aceitou o seu agravo de instrumento. O seu agravo de instrumento preencheu todos os requisitos aí dos artigos 1015 e 1016, ele entendeu que a sua peça, seu agravo de instrumento está muito bem feito, você distribuiu, ele já concedeu o efeito suspensivo, tá? E aí já determinou no efeito suspensivo que seja paga a pensão para a Rafaela, ele mesmo já comunica o juiz de direito. Olha, agora eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa para vocês, parte prática. A diferença aqui, que vocês viram que eu não falei nada, é que o Código de 73 obrigava no prazo de 3 dias para que eu fizesse o quê? Para que eu fizesse a comunicação do juiz ACO e depois avisasse o tribunal de que eu comuniquei o juiz ACO. Não tem mais essa previsão legal. Embora ela continue no 1016, 1015, 1016, você vai observar que a ressalva que eles vão dizer é o seguinte: se o processo for físico, mas por uma questão de prática, eu estou pensando como advogado, eu continuo protocolando meu agravo de instrumento no Tribunal de Justiça e continuo informando o juiz de direito sobre a interposição do agravo de instrumento. Eu só não preciso cumprir esses 3 dias porque ele não existe mais no processo digital. Sabe por quê? Porque muitas vezes o juiz, ao ler o agravo de instrumento, ele reforma a decisão dele.
Ele, às vezes, não espera o Tribunal de Justiça reformar. Ele mesmo reforma, que é o chamado juízo de retratação. O que eu quero deixar claro agora é que não tem mais essa obrigatoriedade no processo digital. Era só no processo físico. Pois bem, o que ele vai fazer aqui? Visto isso, aqui, em 5 dias, então, ele vai observar tudo isso aqui. E aí, uma coisa que eu estava esquecendo de dizer, que é extremamente importante. O prazo. No artigo 1015, das decisões interlocutórias, caberá o agravo de instrumento no prazo de 15 dias. 15 dias da decisão interlocutória, prazo de 15 dias. Como que eu conto esse prazo? Esse prazo eu conto útil, dias úteis. Eu excluo o dia, eu conto o dia da intimação, excluo o dia que sai, eu excluo o dia da intimação, então fui intimado, excluo o dia da intimação, incluo o último dia, tá certo? Sempre é assim, excluo o primeiro dia, a contagem do Código de Processo Civil excluo o primeiro dia, incluo o último dia, e aí eu faço isso com base no, como é procedimento comum, 15 dias úteis, tá certo? Por que eu falei isso? Porque eu lembrei agora aqui, contra as razões do agravo. Então, não se esqueçam também, quando você for colocar na sua peça, vai ser o agravante versus o agravado. Agravante versus agravado. Então, você tem aqui o relator, não foi o caso dele aplicar o 932 do CPC, o que ele faz? Ele intima. Intimação de quem? Do agravado. Intimação do agravado, 15 dias. Ok? Você vai dizer o seguinte, espera um pouquinho, professor, como é que ele vai intimar o agravado nessa peça, se ele, agravado, ainda não foi citado no processo? Vamos imaginar assim. Se você ler o artigo 1016 do CPC, você vai encontrar lá que, nesses casos, a intimação do agravado pode se dar por meio do Diário Oficial, pode se dar por meio digital, pode se dar por várias formas. O que tem acontecido na prática? Se você observar aqui, de certa forma, essa decisão, pode ser que o tribunal entenda que não haja necessidade de intimar o agravado, principalmente nessa fase inicial aqui, do processo, porque, às vezes, não existe nem o réu nem foi citado, porque o juiz deu a decisão interlocutória e interpôs agravo de instrumento. Até o processo, até ver a citação, pode ser que ele ainda não tenha entrado no processo de primeira instância. Mas, se ele já estiver no processo de primeira instância, o juiz poderá, o desembargador, ir lá intimar o agravado. Ele vai intimar o agravado para que ele tenha a possibilidade de apresentar o quê? Nesse prazo de 15 dias? As chamadas contra-razões do agravo de instrumento. As contra-razões do agravo de instrumento. Pois bem, depois que vê as contra-razões do agravo do instrumento, o que vai acontecer aqui? Aí o relator do processo, o que ele vai requerer? Ele vai requerer pauta para o julgamento. Para o julgamento. O que é essa pauta para o julgamento? Ele vai requerer pauta para o julgamento com o objetivo de levar para a Câmara Julgadora, porque nós vamos ter os 3 desembargadores aqui. Não estou falando de Tribunal de Justiça, então estou falando de desembargador. Tem um desembargador relator, tem um desembargador revisor e tem o 3º desembargador, número ímpar, para que haja aí a votação do agravo. Tudo bem? Quando este agravo... só para você não se confundir, nessa altura aqui, a hora que o relator... Aliás, aqui o código diz 1 mês. Você vai pedir pauta para 1 mês. É o que está no código. Pauta para 1 mês. Tá? A partir do momento em que ele requer pauta, a audiência tem que ser marcada para daqui a 1 mês. Olha que coisa interessante. O relator aqui, ao receber, ele já julgou efeito suspensivo. O que falta julgar? A reforma da decisão.
a reforma da decisão. Quando isso aqui for para julgamento, quando ele marcar a pauta que for para julgamento, vai ter o quê? Vai ter o acórdão. O que pode acontecer nesse acórdão? Ele pode revogar, a Câmara pode revogar o efeito suspensivo dado pelo relator e pode manter a decisão do juiz de primeira instância. Como pode acontecer do pedido aqui, os desembargadores podem manter, né, os desembargadores mantêm o pedido de efeito, o efeito suspensivo dado pelo relator e reforma a decisão do juiz, determinando que seja dada agora a decisão, mantida a decisão e que seja já confirmado pelo efeito suspensivo a manutenção da pensão alimentícia para a Rafaela. Essa aqui que é a ideia. Tá? O acórdão. Interessantíssimo agora, pessoal. Vou abrir uma faixinha aqui. Artigo 937. Se não me falha a memória, é o inciso 8º. Se me falhar a memória, me desculpem, mas o artigo é o 937. Sabe qual é a novidade agora do agravo de instrumento? É que o agravo de instrumento cabe sustentação oral quando for de tutela de urgência ou tutela de evidência. Essa é uma novidade muito grande no agravo de instrumento. Só cabe sustentação oral no agravo de instrumento quando se tratar de concessão ou não de tutela de urgência ou de tutela de evidência. Artigo lá 937, espero que eu tenha acertado lá, que seja o inciso 8º do CPC. Tá? Só nesse caso. Pessoal, se o juiz indeferir, por exemplo, requerimento de justiça gratuita, você não vai fazer sustentação oral, porque não tem previsão legal. Previsão legal do novo CPC, apenas de sustentação oral, apenas para tutela de evidência e tutela de urgência. Tutela de urgência no artigo 300 do CPC e tutela de evidência no artigo 311 do CPC. Certo? Então, depois que você tiver aqui o acórdão, o que vai caber do acórdão para quem for recorrer? Vai caber o RESP, que é o recurso especial para o STJ, e vai caber o recurso extraordinário para o STF. Recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Se o acórdão ofender matéria infraconstitucional, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, se o acórdão ofender matéria constitucional, da própria Constituição Federal. Se você ler e entender que ofendeu os dois, ou seja, matéria infraconstitucional e matéria constitucional, você entra tanto com o recurso especial quanto o recurso extraordinário, sempre no prazo de 15 dias úteis. Tudo bem? Então, caminhando para o final da nossa aula, eu vou mostrar a peça para vocês. Me acompanha aqui, né, para que vejamos a peça do caso da Rafaela. Né? Vamos colocar o caso da Rafaela. Vamos fazer o endereçamento. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, a sua petição do agravo de instrumento será endereçada ao Tribunal de Justiça do Estado. E aí vem lá, olha, o que eu tinha falado para vocês em relação à qualificação. A Rafaela, você vai colocar a qualificação da Rafaela, tá certo? Qualificação completa. Exame de ordem, conforme eu falei para vocês, não é para inventar nada. Qualificação completa da Rafaela. Menor, impúbere, representada por sua mãe Melina. Não coloca Melina de tal, coloca lá, põe Melina. Foi isso que o exame de ordem pediu. Melina, põe lá o estado civil dela. Não vai colocar casado solteiro, porque o problema não deu. Põe lá, que você sabe, estado civil. Se o problema disser que é para colocar
se aparecer lá a existência de união estável, você coloca. Tem alguns professores de exame de ordem, e eu acompanho esses professores, às vezes dizem o seguinte, põe lá, não põe lá, Melina, abre parênteses, qualificação completa e endereço, fecha parênteses. Não tem problema nenhum, tá certo? Se você não tiver dados, você coloca lá, estado civil, profissão, não vai colocar a profissão porque ele não tem, né? Não foi dado, RG número, deixa espaço, não coloca XXX, não, ou deixa espaço, põe em branco. Deixa em branco. Devidamente inscrita no CPF MF, número tal, lá, endereço eletrônico, não vai inventar, coloca que você sabe que tem endereço eletrônico. Residente domiciliada na, número tal, no bairro de, nesta capital, CEP tal, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e bastante procurador e infracinado, instrumento particular de mandato incluso, na ação de alimentos que move em face de Emerson. Aí põe lá, estado civil, existência de união estável, profissão, RG número tal, devidamente inscrito no CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal, não se conformando com a decisão interlocutória de folhas tais, interpor agravo, está lá em cima, interpor agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos 1015, inciso 1º, combinado com o artigo 1019, todos do Código de Processo Civil, consoante os fundamentos fáticos e jurídicos abaixo articulados. Antes de eu continuar, eu quero dizer uma coisa importante. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, não inventa no exame de ordem. Exame de ordem, nós complicamos muito mais por causa das informações que são folclóricas, tá? Que acabam prejudicando o examinando. Exagero, né, na dificuldade de fazer a peça. Eu sou professor de língua portuguesa também, né, eu fiz letras, e eu sou processualista. E o que eu vejo, às vezes, na aula de redação forense aqui no Legal Educacional, no nosso curso de exame de ordem, é que, às vezes, os alunos falam assim, professor, na hora que eu for escrever, que eu for separar a sílaba, onde eu coloco o if? É embaixo da palavra ou é do lado da palavra? Eu falo, querido, o examinador, claro que ele vai observar se você está fazendo a separação silábica correta. Você já vai colocar o hífen do lado, embaixo, isso não importa. O que ele vai olhar é se a separação silábica está correta. Professor, a minha letra é feia. Não importa. O que o exame de ordem exige é que a sua letra seja legível. Ele está dizendo que a sua letra tem que ser bonita, tem que ser feia. Legível. Professor, se eu errar, o que eu faço? Querido, passa um traço. Passa um traço. Só isso, um traço. Não vai arriscar a prova. Errou a palavra, passa um traço, continua. O que o examinador quer saber é o conteúdo. Por que tiraram, quando eu fiz exame de ordem, eu pude levar livros. Embora também eu fiz exame de ordem oral, mas quando eu fiz o meu exame de ordem escrito, podia levar livros, né? Só não podia levar modelo. Por que eles tiraram? Eu dei toda a razão quando os examinadores, quando a OAB tirou a oportunidade de consultar livro. Porque ela está a citação, porque o fulano falou, porque o ciclano também diz, segundo... Cara, um monte de jurisprudência, uma peça enorme. Não, a simplicidade é tudo. Olha, fez lá a qualificação, sem exagero nenhum. Fica aquela discussão, professor, eu posso dar destaque da peça, eu posso colocar junto com a qualificação, como a gente viu no modelo, eu posso colocar... Filho, faz do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, desde que a peça esteja certa. Nós estamos invertendo os valores, nós estamos dando muito mais ênfase às questões formais. Eu não quero dizer aqui para você que a questão formal não seja importante, ela é. Mas nós estamos dando importância às questões informais, quando, na verdade, né, questões formais, quando, na verdade, eu quero ver o conteúdo. Eu, como professor de língua portuguesa, quando eu dou uma peça processual, quando eu dou uma redação, eu quero ver o conteúdo, eu quero saber o que o aluno escreveu, raciocínio lógico jurídico dele. Isso que eu quero ver. E aí você pega a estrutura do 1016, do agravo do instrumento. Olha lá, vamos continuar. Vamos lá para a exposição do fato e do direito. É o que está no código. Vai lá.
Faço o meu parágrafo introdutório. A agravante é filha do agravado, conforme consta do exame de DNA, no qual foi apontada a existência de paternidade. Esse exame foi realizado voluntária e extrajudicialmente pelo agravado em 2014. No entanto, ele não tem pagado a pensão alimentícia à agravante. Por esse motivo, foi-lhe ajuizada a ação de pensão alimentícia. Inciso aí, segundo parágrafo. Na petição inicial, a agravante informou ao juiz que sua genitora encontrava-se desempregada e que o agravado, a seu turno, não exercia emprego formal, mas vivia de bicos e serviços prestados autônoma e informalmente, razão pela qual pediu a fixação de pensão alimentícia no valor de 30% de um salário mínimo, requerendo a tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC, para a fixação dos alimentos provisórios. Eu já fiz essa petição já com a nova sistemática do CPC. Por isso que eu coloquei lá tutela de urgência. A ação judicial foi instruída com os seguintes documentos: cópias do laudo do exame de DNA, certidão de nascimento da agravante, da identidade, do CPF e do comprovante de residência de sua genitora, além de procuração e declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade. Parágrafo 4º. O juiz de direito da primeira vara de família indeferiu o pedido de tutela antecipada e inaudita altera parte. Aqui eu coloquei, né, o pedido de tutela antecipada e inaudita altera parte para lembrar para vocês que se eu fosse fazer na antiga, o que eu faria? Eu colocava o pedido de tutela antecipada e inaudita altera parte. Como eu estou na nova, eu vou substituir. Se você for fazer um agravo de instrumento atual, você vai colocar o seguinte: olha, o juiz de direito da primeira vara de família indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Professor, eu posso pôr inaudita altera parte? Pode, não tem problema. Não vai pôr tutela antecipada. Põe tutela de urgência, inaudita altera parte. Rejeitando o pedido de fixação de alimentos provisórios com base em 2 fundamentos. 4.1. Inexistência de verossimilhança da paternidade, uma vez que o nome de Emerson não constava da certidão de nascimento e que o exame de DNA foi juntado, e que o exame de DNA juntado era uma prova extrajudicial colhida sem o devido processo legal, sendo, portanto, inservível. Inexistência de possibilidade por parte do réu que não tinha como pagar pensão alimentícia pelo fato de não exercer emprego formal, como confessado pela própria autora. Eu sempre falo para meus alunos tirarem a parte introdutória do exame de ordem, né, do problema, e eu acho sempre, todas as vezes que eu vou dar aula desse agravo do instrumento, eu acho esse inservível muito estranho, né, porque a ideia aqui é que o exame de DNA não serve para, né, o entendimento do juiz é que o exame de DNA não serve para fazer prova da paternidade. Então, por isso que ele coloca inservível. Né, inservível. Aí, 4.2. Inexistência de possibilidade por parte do réu que não tinha como pagar a pensão alimentícia pelo fato de não exercer emprego formal, como confessado nos próprios autos. Aí veja o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você percebeu na minha peça, eu não coloquei, eu sempre peço para os meus alunos, na parte introdutória, quando você está falando dos fatos, não fazer citação nenhuma. Pega o exemplo da OAB, isso fala para petição inicial, para recurso que for, pega a parte da OAB, do problema, e transforma na peça. Não fica fazendo citação, não. Depois que você fez o fato, apresentou o fato, apresentou toda a fundamentação jurídica, agravo de instrumento também tem fato, fundamento jurídico. O pessoal acha que não tem, não, que é só petição inicial. Toda peça tem fato, fundamento jurídico. Porque a gente está acostumado, lá, artigo 319, inciso 3º do CPC, fato e fundamento jurídico do pedido, acho que as demais peças não têm. Tem sim. Fato, fundamento jurídico do pedido nada mais é do que a exposição
do acontecimento, o ato ilícito, e aí eu elaboro o pedido. O que eu peço para os meus alunos é não colocar na exposição do fato citação de nada. Expõe os fatos. Aí, quando você for fazer a sua fundamentação legal, porque a fundamentação legal é a indicação, é o direito. Qual é o direito? A indicação dos artigos, aí você coloca, tá certo? Faça a indicação dos artigos. Pois bem, vamos continuar aqui, ó, que é o que eu falo. Ó. A agravante não se conforma com essa decisão. Pessoal, deixa eu aproveitar, não fica colocando nome, tá? Fulana, ciclana. Se a peça é agravo de instrumento, você usa a expressão agravante e agravado. Tá certo? A agravante não se conforma com essa decisão porque entende que afronta seu direito de subsistência frente às dificuldades que está passando. A agravante necessita de alimento, vestuário, moradia, educação, assistência médica e lazer. O artigo 4º da Lei 8.069/90 do ECA dispõe de forma cristalina que, aí você, se você quiser fazer a citação, eu sempre recomendo fazer a citação do artigo essencial. Faça como você fez aqui, como eu estou mostrando aqui, à mão, só que você vai abrir aspas antes de escrever é dever. Abra aspas ali. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ponto, feche aspas lá, se você estiver escrevendo à mão. Aí, 6. Note-se, aí vem toda aquela fundamentação lógica jurídica. Se você não fizer isso, o examinador vai tirar ponto, porque você tem que apresentar toda a fundamentação legal, hein? Citação de artigos. Note-se que é dever da família assegurar a efetivação dos direitos alimentares da agravante. No conceito de família, a obrigação estende-se ao pai e à mãe. Não se trata de faculdade ou direito à alimentação, mas de dever. Aí, 7. Acompanhando esse raciocínio, o artigo 1696 do Código Civil explicita, ou explica que, abra aspas, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau uns em falta de outros. Aí cabe uma explicação que eu preciso dar para vocês. Se a citação que você for fazer do artigo ocupar mais de 4 linhas, você faz como eu fiz lá, separadamente. Se for até 3 linhas ou até 3,5, você pode fazer no corpo, como eu fiz aqui. Então, vamos aqui, olha lá. No 7º, por que eu deixei? Eu deixei no 7º porque você tem aqui só 2 linhas e meia. Se for 3 linhas e meia, você pode deixar no corpo. Se passar de 3, você vai fazer aqui. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode fazer assim. Tá? Não deixe passar de 3, 4, passar de 4, 5 linhas e você escrever no parágrafo que não é correto. Pois bem, 8º. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Neste momento da vida, quem necessita de alimentos é a agravante, que indicou por meio de documentos suas necessidades. Por isso, impõe-se a alimentação imediata às necessidades da agravante. O juiz Acó afirma que não existe verossimilhança de paternidade, porque o nome do agravado não consta da certidão de nascimento e que o exame de DNA juntado é prova extrajudicial colhida sem o devido processo legal. Ora, excelência, o próprio agravado se submeteu voluntariamente ao exame de DNA. Ainda que seja prova extrajudicial, tem o condão de ratificar as afirmações da agravante. Aí você vai para a fundamentação e vai fechar a fundamentação legal. Olha lá. O fato de o agravado não ter condições de suportar o pagamento da pensão alimentícia também não é óbice para arcar com sua responsabilidade. Trata-se de imposição legal que exige o pagamento de pensão alimentícia independente da situação financeira do agravado. Por isso, o artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil, dispõe de forma clara: os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante dos recursos da pessoa
obrigada. Ademais, o agravado exerce atividade informal e remunerada. Aí você vai para o pedido 2 lá. Do pedido da tutela de urgência. Se fosse o de 73, o Código de 1973, você iria para o artigo 273 do CPC, que era o que se exigia no exame da época, do ano passado, quando caiu. Como nós estamos agora falando do novo Código de Processo Civil, você vai colocar lá o artigo 300 do CPC e vai requerer o pedido da tutela de urgência. Olha lá, o artigo 300 do CPC esclarece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com respeito ao elemento que evidencia a probabilidade do direito, ou seja, a verossimilhança do direito da agravante, tem-se a cópia do laudo de DNA que, repise-se, foi feito voluntariamente pelo agravado. Além disso, há risco ao resultado útil do processo, uma vez que se não houver fixação de alimentos à agravante, até que seja julgada procedente a demanda, ela poderá estar à míngua e profundamente necessitada. Aí vai lá para o terceiro, fecha a sua petição inicial. Isto posto, requer a Vossa Excelência que se diga inicialmente suspender os efeitos da decisão interlocutória de folhas tais, concedendo ao agravante a fixação dos alimentos provisórios no valor de 30% de um salário mínimo para, ao final, reformar a decisão interlocutória de primeira instância, concedendo-lhe definitivamente o pagamento da quantia supramencionada até o julgamento final da ação de alimentos em primeira instância. Requer, por fim, aí já é o novo Código de Processo Civil, olha lá. Requer, por fim, a intimação do agravado pessoalmente por carta de aviso de recebimento, visto que não tem advogado constituído nos autos, ou pelo Diário da Justiça, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso nos termos do artigo 1019, inciso 2º do Código de Processo Civil. Nestes termos, pede deferimento, local e data, assinatura, e aquilo que eu falei. Você pode colocar lá, relação de documentos para compreensão da controvérsia. Cópia da petição inicial, contestação, decisão agravada, intimação da decisão agravada, cópia do laudo do DNA, procuração do advogado agravante, qualificar, indicar o endereço, procuração do advogado agravado, deixa de qualificar o advogado agravado, porque o agravado não foi citado e não constitui advogado. Ele não foi citado, não constituiu advogado. Tudo bem? Então, pessoal, se você se cair o agravo de instrumento, essa aqui é a peça, a partir de agora, o novo Código de Processo Civil. Se você estiver advogando e resolveu relembrar aí a época em que você fazia os seus exames de OAB, pode usar essa peça está atualizada, certo? Eu quero deixar o convite também, eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre como redigir o aspecto da linguagem jurídica, da redação forense, como redigir aí as petições, como redigir a petição inicial no exame de ordem. Tá? Coloque lá o meu nome, Joseval Martins Viana. Eu tenho vários vídeos aí no YouTube pelo Legal Educacional. E encerro a minha aula e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês.